É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, de estudo, mesmo que em princípio de forma virtual, mas tenho certeza que estamos todos irmanados, todos unidos, estamos ombreados nesse momento de luta, nesse momento em que nós erguemos a bandeira do Evangelho em nossas vidas, que nós nos candidatamos à reforma íntima, que nós nos candidatamos para militarmos nas fileiras da doutrina espírita, aquelas fileiras do bom combate. Nós combatemos o bom combate, ou nós nos candidatamos a combater o bom combate, que consiste na reforma íntima e na prática da caridade. É com muita alegria que nós temos essa oportunidade, e hoje, em especial, nós estamos falando em nome do Grupo Espírita Amor ao Próximo, e aproveitamos também a oportunidade para fazer esse convite aos nossos irmãos do Conselho Espírita e das cidades vizinhas, dos conselhos vizinhos, que sempre que passarem por Engenheiro Paulo de Fronten, passarem pelo distrito de Morro Azul, que nos façam uma visita. A instituição, com certeza, é uma instituição fisicamente pequena, mas certamente é muito acolhedora. E eu tenho certeza que será uma experiência muito boa para todos nós, uma experiência especial. E como nós sempre fazemos, a exemplo do que o próprio Kardec nos ensinou, nós vamos começar os nossos estudos relembrando de Jesus, aquele que é nosso modelo e guia, aquele que para nós é a luz do mundo, que nos governa, que nos ampara, que nos socorre, que guia nossos caminhos. Nós vamos lembrar, por exemplo, do Evangelho de João. Num determinado momento do Evangelho de João, conhecido por todos nós como a última ceia. Eu tenho certeza que todos nós, em algum momento, já estudamos essa passagem. Mas hoje nós vamos estudar de uma forma diferente. Nós vamos estudar sob a lente de Humberto de Campos, do livro Boa Nova. O espírito Humberto de Campos relata o que teria sido aquele encontro, ou aquele momento em que Jesus se despedia fisicamente dos seus discípulos, se despedia de todos nós. Nós sabemos que em muitas oportunidades, Jesus aproveitava o momento da ceia, o momento da confraternização, para repartir os pães, para repartir o vinho, mas também para repartir as mensagens da Boa Nova, os pães espirituais. E naquele momento não seria diferente. Jesus então anunciava aos seus discípulos que era chegado o momento do máximo sacrifício. Era chegado o momento em que eles teriam que partir, que eles teriam que caminhar sem a presença física de Jesus. A princípio, os discípulos ficam estarrecidos, ficam chocados, ficam alguns assustados, mas conforme Jesus vai conversando com eles com muita naturalidade, os discípulos então começam a admitir a ideia, sem saber exatamente o que estava para acontecer, lembrando que nós estamos aí no primeiro dia da Páscoa. E os discípulos então começam a discutir entre eles. Nós vamos ter a ausência de Judas, e num determinado momento, Jesus começa a travar um diálogo particular com João. E nesse momento em que estavam todos sentados à mesa, os discípulos conversavam entre si, e Jesus dava uma atenção especial a João, os discípulos então começam a discutir como é que seria após a partida de Jesus. Quem entre eles iria administrar os trabalhos? Quem entre eles iria então desenvolver as estratégias da propagação do Evangelho, da disseminação da mensagem da Boa Nova? E os discípulos começavam a discutir as estratégias, como fariam, buscariam talvez os mais poderosos da terra para falar exatamente das mensagens da Boa Nova, e começavam a discutir qual dentre eles iria comandar, qual dentre eles seria o maior. Quando Jesus então, percebendo o que estava acontecendo, se levanta silenciosamente, retira a sua túnica e cinge-se com apenas uma toalha na cintura, como faziam os escravos, como faziam os servos mais humildes. Jesus então pega de uma bacia com água, se ajoelha na frente dos seus discípulos e começa a lavar-lhes os pés. Em princípio, os seus discípulos ficam, sem saber exatamente o que estava acontecendo, e Jesus silenciosamente lavava os pés dos seus discípulos. Eles então começavam a relembrar as palavras de Jesus num determinado momento em que Jesus teria lhes ensinado: aquele que quiser ser o maior entre vós, que seja o primeiro a servir. Aquele que quiser ser o maior na mensagem do Evangelho é aquele que se candidata ao trabalho, é aquele que é o primeiro a servir. A exemplo exatamente do que fez Jesus quando andou entre nós. Quando nós paramos para varrer, quando nós paramos para analisar sistematicamente a passagem de Jesus aqui na Terra, nós observamos que Jesus veio para servir.
Em diversos momentos estava Jesus servindo-nos, exemplificando o que era a mensagem da Boa Nova, o que era necessário para que nós encontrássemos o reino dos céus. Era servir naturalmente, servir amorosamente, desinteressadamente. Jesus nos exemplificou o serviço, servir a humanidade no sentido holos, no sentido holístico, no sentido da totalidade do ser humano. Ele atendia o ser humano nas necessidades físicas, quando ele, por exemplo, repartia ou multiplicava os pães. Quando ele multiplicava o vinho, ele tinha a intenção de nutrir o corpo, mas também multiplicava os pães espirituais. Da mesma forma que ele curava as chagas da pele daqueles 10 leprosos que ele buscaram, ele também curava as chagas da alma através das suas lições, através do seu magnetismo gentil, curava aleijados, trazia luz aos cegos, mas também aos cegos da alma, as pessoas que traziam os aleijões morais. Então ele veio não apenas para atender o ser humano no seu sentido físico, de alimentar o corpo físico, mas alimentava o ser humano na sua totalidade. Jesus, em todos os momentos, se candidatava ao serviço, servia ele, quando ensinava peripateticamente, quando ensinava nas praças, nas praias, quando Jesus ensinava nas sinagogas, nos cenáculos, Jesus servia quando socorria o esfaimado, quando ia ao encontro do necessitado, quando peregrinava de uma cidade a outra, de uma tetrarquia a outra, exatamente para ir ao encontro daqueles que necessitavam da sua mensagem, exatamente como um semeador que saía a semear encontrando corações áridos, corações arenosos, corações espinhosos, mas ia espalhando a sua semente amorosamente. Não desanimou de nenhum de nós, que caminhava entre nós mesmo sabendo dos nossos vícios, dos nossos aleijões morais, das nossas dificuldades. Jesus nos ensinava. O exemplo do serviço foi constante em sua vida. De todas as mensagens de Jesus, que não era simplesmente um teórico, mas era alguém que mostrava como devia ser feito, Jesus exemplificava as virtudes das quais ele nos ensinava. Nós vamos encontrar o serviço. Nós vamos encontrar o trabalho, nós vamos encontrar a caridade, como a das bandeiras mais importantes que Jesus ergueu para nós, muito embora nós talvez não tivéssemos condições de enxergar quando estávamos ali tão de perto. Hoje muitos séculos se passaram, e aquela sementinha que Jesus havia espalhado naqueles corações tão áridos, ele já começa a germinar em nossos corações, porque esses séculos que se passaram, desde o momento em que Jesus esteve entre nós, o nosso coração, que era completamente pedregoso, era completamente arenoso, ele começa a sofrer uma adubação química, uma transformação química, através das dores, através das oportunidades que a vida nos oferece. Nós começamos a colocar um pouco da água da tolerância, um pouco do humus das reencarnações, da fraternidade, e hoje o nosso coração já está completamente modificado, bastante modificado, permitindo que essa sementinha que Jesus espalhou na humanidade comece a dar broto, comece a germinar. E quem sabe um dia ela vai oferecer sombra para alguém. Quem sabe um dia ela vai oferecer frutos, vai oferecer flores, vai oferecer do seu perfume, quem sabe? Quem sabe seus galhos vão abrigar um ninho. Quem sabe os seus galhos poderão fomentar, poderão fornecer calor através de uma fogueira. Quem sabe os nossos frutos não poderão alimentar de alguma forma os necessitados de toda ordem. Nós estamos aqui para servir, foi essa semente que Jesus espalhou entre nós, para que nós fôssemos capazes de vencermos-nos de tal forma, para que nós compreendêssemos a necessidade da empatia, do amor ao próximo, da caridade. E Allan Kardec vem erguer exatamente essa bandeira para nós, reerguer a mensagem de Jesus, trazer a mensagem de Jesus, a reviver a mensagem de Jesus, deixando claro que todo conhecimento espírita tem por propósito a nossa reforma íntima e a caridade. Em outras palavras, a caridade para conosco, que é a reforma íntima, e a caridade, no sentido mais amplo, para todos aqueles que cruzam nossos caminhos, cada um com as suas singelezas, com as suas dificuldades, com as suas capacidades. Existem pessoas que são capazes de amar multidões, de servir, de verdadeiramente se dedicar integralmente à mensagem do Evangelho. Outras que não, outras que começam timidamente, mas o importante é fazermos, porque não estamos todos nos mesmos patamares, nem isso é uma competição. Cada um no seu tempo, cada um na sua hora, cada um faz o que pode. Então o servir,
O servir é exatamente aquilo que melhor caracteriza aqueles que se candidatam a seguir Jesus. É servir. Servir na medida do possível, servindo primeiramente a nós mesmos através da reforma íntima, quando nós vencemos nosso orgulho, quando nós vencemos nossos vícios, convertemos nossos vícios em virtudes, quando nós somos capazes de vencer, de transformar todo o nosso egoísmo em altruísmo. Isso é a reforma íntima, é a caridade para conosco. Nós devemos fazer a caridade primeiramente para conosco, através da reforma íntima, e depois a caridade no sentido mais amplo, lembrando daqueles que estão mais próximos de nós, porque às vezes nós lembramos de ir à instituição espírita, às instituições, às pessoas que estão nas ruas, e às vezes nós esquecemos que bem próximo de nós pode existir alguém que esteja precisando também da nossa atenção. Nós não podemos esquecer dessa relação que existe de proximidade. Quem é o nosso próximo, mais próximo depois de nós mesmos? E vamos servindo, vamos auxiliando, na medida do nosso possível, naturalmente. Mas sermos cristãos e sermos espíritas é exatamente isso. Não foi à toa que Kardec então confeccionou essa frase maravilhosa. Fora da caridade não há salvação. Se nós somos espíritas, a nossa bandeira é a bandeira da caridade. E muitos souberam compreender essa mensagem no momento certo, na hora certa. Outros ainda seguimos tropeçando, titubeantes, mas hora chegará que nós seremos capazes também de levantar essa bandeira em nossas vidas, exatamente como um farol que se acende para iluminar os navegantes daquela noite tempestuosa. A função da luz é essa, é aquecer, é guiar, é iluminar os caminhos, iluminar as estradas. E quando nós falamos dos personagens que souberam se sublimar, se vencer, nós temos na doutrina espírita, na seara espírita, diversos desses personagens, que se nós começássemos a falar um por um aqui, talvez nós perdêssemos esse dia inteiro, essa noite inteira, e mais alguns dias falando desses personagens. Muitos, inclusive, permaneceram no anonimato. Muitos serviram em suas instituições, na prática da caridade, atendendo as multidões, e permaneceram no anonimato. Outros não, outros ganharam vulto, ganharam fama, ganharam nome. Pela prática da caridade, nós podemos citar, por exemplo, a figura de Francisco Cândido Xavier. Nós podemos citar figuras maravilhosas como Divaldo Pereira Franco e tantos outros que exatamente são conhecidos pela caridade, pelo bem que fazem, pelas multidões que alimentam, e outros no anonimato, naturalmente. Mas eu gostaria de falar hoje de um especial que muitos de nós espíritas falamos muito pouco desses personagens. Nós vamos falar de Jacques Conchon. Jacques Conchon foi um pernambucano. Ele veio na mais tenra idade de Pernambuco para São Paulo, onde ele residiu por quase toda a sua vida. Jacques Conchon, no ano de 1961, estava ele com 19 anos de idade. Ele frequentava as reuniões da Mocidade Espírita, lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E ele frequentava aquelas reuniões, as reuniões com as mocidades, cantava nos corais, nas bandas jovens, nas músicas, aquelas reuniões exatamente como acontece nos dias de hoje, não é muito diferente. E aqueles jovens se reuniam com muita alegria para discutir, para falar do Evangelho, para falar da mensagem de Jesus. E relata-nos na sua biografia que num determinado momento ele havia cruzado com Edgar Armand. Edgar Armand, naquela ocasião, ele era secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ele era um professor e ele era militar, por isso que o apelido dele entre os seus pares era comandante. Sempre que Edgar Armand se aproximava das pessoas, as pessoas o cumprimentavam como comandante, carinhosamente, naturalmente, porque nós sabemos que não existem chefes, comandantes ou generais na doutrina espírita. Somos todos irmãos. Às vezes estamos em determinadas posições administrativas, mas isso naturalmente se troca e é importante trocarmos de vez em quando. Então, Edgar Armand, ele era carinhosamente chamado de comandante, era secretário-geral da Federação Espírita naquela ocasião. Relata-nos Jacques, quando ele passa por Edgar Armand coloca um bilhete em sua mão, como numa brincadeira. Coloca um bilhetinho na sua mão. Ele então resolve abrir o bilhete e descobre que não era bem um bilhete, era um recorte de jornal. Esse recorte de jornal falava de uma ONG, falava de um grupo de trabalho chamado Samaritanos, que existia em Londres.
Era um grupo de pessoas vinculados à igreja anglicana. Essas pessoas, então, elas faziam um trabalho muito importante, mesmo naquela época. Nós estamos falando de algo que ocorreu há mais de 50 anos atrás, nós estamos falando do ano de 1961. E esse jovem, então, com 19 anos, ele descobre esse trabalho que existia em Londres. Era um trabalho todo dedicado à prevenção do suicídio. Era algo que não se falava muito na sociedade, embora fosse uma realidade que existisse. Na verdade, nós encontramos o suicídio presente em praticamente toda a história da humanidade. Em toda a história da humanidade, inclusive em mitologias, nos diversos mitos, nós encontramos a ideia do suicídio, a ideia de cessar a vida ou de fugir da vida. Nós sempre a encontramos. E era um assunto que naquela ocasião era um tabu. Se é um tabu nos dias de hoje, imaginemos na década de 60, no ano de 1961. Então, Edgar Armand colocava na mão de Jacques Conchon, colocava esse recorte de jornal que falava exatamente desse trabalho, desses samaritanos lá em Londres. Jacques Conchon, quando lê aquela matéria, ele fica tão envolvido por aquilo que ele sente uma curiosidade muito grande. Ele sente uma curiosidade, uma necessidade de saber mais sobre esse trabalho. E ele então resolve viajar para Londres. Ele vai à Inglaterra e vai conversar lá com esse reverendo anglicano chamado Chadvará. Chadvará era um reverendo anglicano que administrava esse trabalho dos samaritanos. E ele descobriu então que essas pessoas eram pioneiros na prevenção ao suicídio usando o telefone. As pessoas ligavam para determinadas linhas para que pudessem conversar. Ele resolve trazer essa informação para o Brasil. Ele traz essa informação no Brasil e no ano seguinte, no ano de 1962, ele com 19 para 20 anos de idade, ele vai então vai inaugurar numa salinha cedida pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, um espaço com uma única linha de telefone, onde ele permaneceria ali de plantão para ouvir as pessoas com ideação suicida, pessoas que estavam desanimadas de toda a ordem, pessoas que ligavam buscando mensagens de conforto. Ele estava inaugurando o famoso CVV, o Centro de Valorização da Vida. Surgiu lá, numa salinha da Federação Espírita no estado de São Paulo. 10 anos mais tarde já eram 17 voluntários. 17 voluntários que se alternavam. Eles se alternavam para que ao lado daquele telefone sempre tivesse uma pessoa pronta para atender os necessitados. E diferente do que as pessoas imaginavam, as pessoas começavam a fluir, começavam a ligar. Eram pessoas desesperadas de toda a ordem, que queriam algum consolo, que queriam algum auxílio. Depois de 10 anos dedicado, naquela salinha com uma única linha telefônica, esses 17 irmãos que se revezavam para que estivesse sempre alguém ao lado daquela linha telefônica, ele sentia que aquilo tinha necessidade de crescer, porque uma linha telefônica não era o suficiente para atender os telefonemas, a quantidade de necessitados, de pessoas desesperadas, de pessoas com ideação suicida. Ele então, Jacques, ele vai numa excursão organizada por espíritas, como acontecem até nos dias de hoje. Ele vai numa excursão até a cidade de Araxá. Lá na cidade de Araxá ele conhece um casal, o Dr. Roberto Mercatelli e a dona Geni. Eles administravam um sanatório, um hospital psiquiátrico, todo ele voltado às práticas espíritas, era o Sanatório Saião, na cidade de Araxá. Ele fica tão impressionado com aquele trabalho. Ali ele atendiam as pessoas com todos os tipos de dificuldades, de perturbações. Desenvolviam na prática espírita, então, diversas terapias, e todas elas com resultados impressionantes. Atendiam lá os necessitados. E ele fica tão envolvido com aquele trabalho, mas tão envolvido com aquele trabalho, e aquilo não lhe sai da cabeça. Um outro irmão de São Paulo, chamado Joaquim, era um confrade espírita, ele fazia as capas para o Chico Xavier, para as obras do Chico Xavier. Nós vamos lembrar que nós estamos falando agora da década de 70. Nós estamos no ano de 1971. 10 anos depois que eles começaram então a desenvolver esses trabalhos de atendimento às pessoas com ideação suicida, lá naquela salinha na Federação Espírita.
Esse irmão Joaquim, ele desenhava capas para os livros que o Chico Xavier estava publicando naquela ocasião. Ele desenhava as capas e viajava para Uberaba para que o Chico pudesse avaliar as capas. Jacques, ele já tinha conhecido o Grupo Espírita da Prece, já tinha ido visitar o Chico em diversos momentos, entretanto, ele nunca teve uma conversa pessoal com o Chico. Até porque o Chico era muito atarefado e ele não se sentia no direito de entrar na fila daqueles que iriam falar com o Chico, tirando a vaga de alguém que verdadeiramente precisasse. Então ele já tinha ido visitar o Chico inúmeras vezes, mas nunca teve a ocasião de encontrar o Chico desocupado. Chico estava sempre muito ocupado atendendo os necessitados de toda a ordem. Eram multidões, eram filas quilométricas. Chico ficava até de madrugada atendendo as pessoas, desde as primeiras horas do seu dia até as altas horas da noite. Na instituição espírita, inclusive na sua casa, ele jamais negou atendimento para ninguém na porta de sua casa, dentro de sua casa, nos grupos espíritas, nas instituições que ele colaborava. Acontece que ele então viaja para Uberaba com esse amigo chamado Joaquim, que desenhava as capas para o Chico. Quando eles chegam em Uberaba, eles têm uma surpresa. O Joaquim havia esquecido as capas em São Paulo. Então eles teriam que voltar para São Paulo, pegar as capas e depois voltar para Uberaba. Embora não fosse uma viagem tão grande, eles resolveram então que Joaquim voltaria sozinho e ficaria lá, Jacques Conchon ficaria sozinho em Uberaba, esperando Joaquim voltar com as capas. E ele permanece na casa do Chico, quando ele recebe uma surpresa. Ele tem uma surpresa, segundo ele mesmo, na sua biografia, inimaginável. Naquele dia, o Chico estava em casa. Não apenas estava em casa, como estava sem compromissos naquela tarde. O que era algo assim surpreendente. O Chico sempre tinha compromissos. Sempre tinha pessoas à sua volta. Na década de 70, então, Chico estava recém-aposentado, mas mesmo assim as atividades do Chico eram de hora em hora. O número de pessoas que lhe buscavam, as pessoas lhe buscavam para programas televisivos, para programas radiofônicos, para socorro de toda a ordem. Eram pessoas espíritas do Brasil inteiro, de diversas instituições, que iam pedir aconselhamentos e solução de problemas. Nós sabemos que as atividades do Chico eram realmente muito intensas e, de repente, Jacques Conchon, ele tinha essa oportunidade de estar na casa do Chico, estando o Chico com bastante tempo para que os dois pudessem conversar. E acontece esse diálogo maravilhoso. Chico começa apresentando para Jacques Conchon dois espíritos que lhe auxiliavam, que Jacques até suspeitava. Sentia a presença desses espíritos, mas sempre que esses espíritos mandavam mensagens, se identificavam apenas como um espírito amigo. Então Chico revela a identidade desses espíritos. Nós vamos ter aí dois espíritos, a irmã Francisca Júlia e o Manuel Batista Cepelos. Segundo Chico, esses dois espíritos haviam cometido suicídio. Cometeram suicídio no início do século XX. Viveram ao final do século XIX para o começo do século XX. E revelava para o nosso irmão Jacques Conchon que ele tinha um compromisso realmente para auxiliar essas pessoas de ideação suicida. E esses dois espíritos, a Francisca Júlia e o Manuel Batista Cepelos, eram espíritos que também tinham compromissos com essa temática e por isso que estavam ao seu lado. Eram espíritos que haviam cometido suicídio e que agora, no mundo espiritual, queriam assumir esse compromisso de auxiliar para que outras pessoas não cometessem os mesmos erros. Porque o suicídio é um engodo, é uma grande mentira. É a pessoa imaginar que vai aliviar as dores, quando na verdade as dores se multiplicam. É a pessoa acreditar que vai cessar a vida, uma vida que não cessa, porque a vida permanece em abundância, em plenitude, na verdadeira vida. E nós quando tentamos fugir da vida dessa forma tão terrível, nós percebemos que nós não temos condições de fugir. Nós não temos condições de fugir de nós mesmos, porque, na verdade, o indivíduo não foge da vida em si, foge de si. E, na verdade, para onde ele vai, ele se encontra. É inerente. Nós não temos como fugir de nós mesmos. E as nossas dificuldades estão aí para serem enfrentadas. Por mais que nós acreditemos que as dificuldades, às vezes, são intransponíveis, nós vamos lembrar de Jesus quando ele nos fala que não existe um fardo pesado para um ombro frágil. E as nossas dificuldades são exatamente de acordo com a nossa capacidade de vencê-las ou de suportá-las. Porque senão Deus seria injusto. E aqueles dois espíritos estavam ali, acompanhavam Jacques,
acompanhavam Jacques Conchon há mais de 10 anos, quando ele havia então iniciado os trabalhos de atendimento àquelas pessoas. Agora, o mais interessante é que eu vou abrir um parênteses para contar a história desses dois irmãos. Vamos começar por Francisca Júlia. Ela seria uma poetisa, uma professora, e na mais tenra idade ela havia resolvido então escrever a literatura infantil. Vamos lembrar que nós estamos falando do início do século XX e não existiam muitas obras, livrinhos voltados para criança, chamada literatura infantil. Ela foi uma das pioneiras nesse sentido. Ela então era professora, poetisa, e escrevia essas obras quando, num determinado momento, exatamente no ano de 1909, ela resolve se casar. Ela vai se casar com Filadelfo. O nome do marido dela era Filadelfo. Ele era um telegrafista e acaba contraindo a tuberculose um pouco mais tarde. Ele vem a desencarnar. E a quantidade de sofrimento dela foi tão grande, o desencarne dele teria sido o gatilho para que ela desenvolvesse um processo depressivo tão grande, que ela não conseguiu retornar a uma vida normal, cometendo um suicídio. Ela foi uma poetisa que no início do século, logo no início do século XX, havia tentado fugir da vida através do suicídio. Se as pessoas à volta dela tivessem feito uma análise da literatura que ela produzia, dos seus poemas, teriam encontrado um pouco de melancolia naquelas linhas, mas a verdade é que as pessoas não imaginavam que ela fosse capaz de fazer o que ela acabou fazendo. A história dela é uma história muito triste. E o outro espírito que lhe ajudava era Manuel Batista Cepelos. Ele é conhecido simplesmente como Batista Cepelos, e a história dele é um pouco mais curiosa. Segundo ele narra a Chico Xavier, ele também viveu no final do século XIX, vindo a cometer um suicídio no começo do século XX. Ele nasceu negro, mulato na verdade. E, naturalmente, se hoje nós ainda enfrentamos alguma dificuldade, alguma resistência, para que uma pessoa de cor negra consiga a inversão social, só agora nós começamos a implementar políticas, por exemplo, políticas de cotas e outras políticas que tentam reverter essa realidade para tentar promover um pouco da inversão social. Imagina como é que não era, por exemplo, ao final do século XIX. Um pouco depois da abolição da escravatura, início do século XX, as pessoas de pele negra, mulatos, mestiços, eram pessoas que tinham muita dificuldade. Acontece que esse homem, Manuel Batista Cepelos, ele vai ter um mecena. Ele vai ter um político chamado Peixoto Gomide. Peixoto Gomide era um senador que resolve aparecer em sua vida como um mecena para financiar seus estudos. E assim acontece. Ele então tem a figura desse senador como um amigo que lhe financia os estudos. E ele vai estudando, começa a escrever, se dedica também aos poemas, à dramaturgia. Ele inclusive chega a publicar cinco livros. Só que acontece algo que ninguém imaginava. Ele acaba se apaixonando pela filha do seu benfeitor, do seu mecena. Ele acaba se apaixonando pela filha do senador. E a filha do senador, naturalmente, também se apaixona por ele. E eles chegam, inclusive, a marcar casamento. Acontece que aí vem o desfecho trágico dessa história. O senador, então, no dia do casamento, ele resolve revelar que ele, na verdade, era um filho bastardo seu, que ele não lhe ajudava financiando seus estudos como mecena, simplesmente porque era ele um homem caridoso, mas, na verdade, porque era seu pai. E percebendo que os dois estavam realmente muito apaixonados, eles que não poderiam se casar porque eram irmãos, na verdade, o senador saca de uma arma, mata a própria filha e comete suicídio. Nós vamos ter Manuel Batista Cepelos, então, desesperado. Ele vem da cidade de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde tenta montar residência aqui durante algum tempo, mas ele fica tão atormentado, pelo que havia acontecido, que ele então comete também um suicídio. Então nós temos esses dois personagens. Nós temos a Francisca Júlia e o Manuel Batista Cepelos, esses dois espíritos que haviam sido, na sua última encarnação, espíritos que haviam cometido suicídio. Poetas. Ela, uma poetisa, ele, um poeta e dramaturgo, que haviam tentado fugir da vida por essa porta da ilusão, de que nós não conseguimos fugir e os espíritos nos falam isso.
Desde o momento da codificação, os espíritos nos falam dos dramas daqueles que tentam fugir da vida, de onde não se foge em hipótese alguma. Os espíritos vão nos falar que nós, quando nos anelamos ao corpo físico, existe um fluido que nos une, um fluido vital, e quando você tenta então antecipar o seu desencarne, nós permanecemos anelados ao corpo físico, algumas vezes em decomposição, ele permanece assim. Nós sabemos que isso tudo pode variar, porque não existem pessoas que desencarnam da mesma forma. A cada indivíduo existem suas peculiaridades, suas características, mas é sempre motivo de muita dor. A deformação causada no perispírito, uma nova encarnação para recuperarmos o perispírito, muitas das vezes uma encarnação breve, a quantidade de dor e a quantidade de tempo que se perde, de muito sofrimento, de intenso sofrimento para os personagens envolvidos na trama, aquele que vai e aqueles que ficam, naturalmente. É sempre motivo de muito sofrimento. Então nós vamos ter o irmão Jacques Conchon completamente comprometido em auxiliar mais essas pessoas, para que não pudessem, para que evitassem o suicídio ao máximo. Ele amplia as atividades do CVV, espalhando o CVV por todos os estados. Agora o Chico ainda faz para ele uma revelação mais surpreendente ainda. Ele mesmo teria o compromisso de fundar um sanatório. Talvez por isso, quando ele tivesse viajado para Araxá, onde ele conheceu lá os irmãos, o doutor Roberto Mercatelli e sua esposa Geni, lá no sanatório Saião, ele também teria o compromisso de desenvolver, de administrar um sanatório. Esse sanatório ele iria socorrer pessoas que passam por dificuldades psiquiátricas de toda a ordem, com necessidade de internação, da mesma forma que ele ia atender toxicômanos. Ele ia atender toxicômanos, pessoas que, dependentes de drogas, dependentes químicos, que já existiam naquela época, naturalmente. E que ele tinha o compromisso de atender essas pessoas, compromisso seu de vidas anteriores, tendo sido ele mesmo um suicida inconsciente. Aquelas pessoas que promovem o suicídio indireto, as pessoas, por exemplo, que não se medicam convenientemente, as pessoas que buscam o abuso de determinadas substâncias, são também suicidas, explicava para ele Chico Xavier. Então ele vai fundar esse sanatório, que ele administra até o fim de sua vida, e vai também ampliar as atividades do Centro de Valorização da Vida. Para aqueles que não sabem, o Centro de Valorização da Vida é o número 188, e a qualquer hora que você ligue, sempre terá uma pessoa para lhe ouvir, para lhe atender fraternalmente de todas as religiões. Ele surgiu dentro da Federação Espírita, mas hoje ele não tem nenhum tipo de vínculo religioso. As pessoas que trabalham voluntariamente nos centros de valorização da vida são de todas as religiões, ou inclusive agnósticos, porque na realidade isso não é o mais importante é saber ouvir, é saber atender com fraternidade, é saber dar esperança. E hoje nós vamos ter nos centros de valorização da vida mais de 2 milhões de atendimentos anuais. Mais de 2 milhões de pessoas recorrem aos serviços do CVV. E aqui vai uma curiosidade. A cada 40 segundos alguém tenta se matar. Eu posso afirmar que em 2 minutos 3 pessoas tentaram se matar. Eu posso afirmar que em 20 minutos 30 pessoas tentaram se matar. E até agora, o momento do nosso estudo, mais de 40 pessoas tentaram se matar. O CVV hoje conta com cerca de 3.400 voluntários e 120 postos de atendimento em diversos estados. Então aquilo se multiplicou. Se multiplicou contando naturalmente com as pessoas que se candidatam a servir, as pessoas que se candidatam aos trabalhos, e o suicídio. O suicídio é algo que já imaginávamos, já sabíamos que iria acontecer esse momento em que nós estamos vivendo, quando nós pegamos, por exemplo, João, quando nós pegamos o Apocalipse, o livro de João, em que ele falava sobre o final dos tempos, que nós espíritas chamamos de transição planetária. Ele falava então que nesse momento a quantidade de pessoas que desistiriam da vida, o número de pessoas que tentariam fugir dessa vida através das tramas do suicídio, seria um número que iria aumentar muito nesse momento que nós estamos vivendo, e nós estamos vendo essa realidade acontecer à nossa volta. Mas é necessário nós falarmos do suicídio de uma forma muito amadurecida. Primeiro nós precisamos vencer alguns mitos.
Primeiro mito que nós precisamos vencer é a ideia de que o indivíduo que tem a intenção de se matar, ele não fala para ninguém, o que não é verdade. Estatisticamente, a maior parte das pessoas que cometeram suicídio avisaram antes. Porque nós alimentamos essa ideia de que o indivíduo, ele só quer aparecer, por exemplo. Ele não tem realmente intenção de cometer o suicídio, porque se tivesse, não falaria e não é verdade. Hoje nós sabemos que, estatisticamente, as pessoas que se matam avisam para algumas pessoas. Avisam, anunciam realmente, num desespero. Num desespero de fazer algo que foge àquilo que nós entendemos como natural, deve ser realmente desesperador. E a pessoa tem que estar realmente muito motivada para fazer isso. Outro mito é a ideia de que o indivíduo só tenta uma vez. Se ele tenta uma vez e não consegue, as pessoas pensam, ele não vai tentar de novo. O que também não é verdade. As pessoas que tentam diversas vezes, até que num determinado momento podem conseguir. As estatísticas mostram que as pessoas tentam diversas vezes. Outro aqui, é a ideia de que o número está diminuindo. Não, não é verdade. O número está aumentando. E o alarmante é que nós temos crianças nessa realidade. O número de suicídio entre crianças vem aumentando assustadoramente. Outra curiosidade. Pessoas que usam, mesmo que eventualmente, determinadas substâncias, como álcool, como determinadas drogas, determinados tóxicos, essas pessoas certamente elas estão em maior número naquelas pessoas com ideação suicida. Então esses são os mitos, e o pior de todos os mitos é a ideia que nós temos de que é um tabu, que nós não podemos falar sobre isso. Nós criamos a ideia de que não se fala de morte, porque falar de morte atrai morte. E é engraçado porque às vezes nós vemos até pessoas, nós do meio espírita, que alimentam indiretamente esse tipo de cultura, e não é verdade. Nós devemos conversar sobre isso. E se nós encontrarmos alguém com essa realidade à nossa volta, às vezes até embaixo do mesmo teto em que nós vivemos, existem pessoas que vivem essa realidade. Nós temos que socorrer. Existem diversas formas de nós socorrermos essas pessoas. A primeira é através da oração. Através da oração mesmo, porque é uma ferramenta importante para nós que somos espíritas. Nós sabemos que existe, por exemplo, sempre um processo obsessivo vinculado à ideação suicida. Ah não, Guilherme, sempre. E vou explicar por você. E vou explicar melhor. O indivíduo que sofre um processo obsessivo, ele pode ser estimulado espiritualmente a desanimar da vida e a buscar a ideia suicida. O contrário também acontece. Às vezes o indivíduo desanima da vida sem que haja diretamente uma influência espiritual. Entretanto, só o fato dele vibrar nessas sintonias da tristeza e da angústia já se vinculam a ele espíritos que às vezes não estão vinculados ao passado, mas estão vinculados energeticamente naquele momento, estimulando e alimentando essas ideias. Por isso que nós afirmamos que em toda ideia suicida existe uma influência espiritual. Existem processos obsessivos do passado, mas existem também aqueles que se vinculam no presente, através dos nossos desânimos, por exemplo. Nós sabemos que pessoas que sofrem de depressão, e somos muitos nessa realidade, principalmente quando existe a característica bipolar, nós sabemos que cerca de 70% dessas pessoas tentarão ou serão assaltadas pela ideação suicida em algum momento. Nós sabemos que para que nós possamos auxiliar essas pessoas, é necessário que nós façamos uma rede de apoio, envolvendo amigos e familiares. E a oração, naturalmente. A oração no lar. A oração à distância, o passe à distância. Se a pessoa tiver qualquer dificuldade de aceitar o passe presencial, façamos à distância, mas acreditemos que os amigos espirituais auxiliam sempre. Sejamos firmes na oração. Sejamos firmes naquilo que nós acreditamos. Nunca julgar. Nunca julgar ou diminuir a dor do outro. O indivíduo sabe o quanto que aquilo lhe dói, e é necessário que nós tenhamos empatia. Porque nós costumamos falar, poxa, mas você sofre tão pouco, fulano sofre muito mais que você e não tem as mesmas ideias. Meu Deus, isso é descaridade. Não façamos isso jamais. Não temos condições de julgar porque as pessoas não sofrem da mesma forma. Nunca vamos julgar, nunca vamos diminuir a dor do outro, e ouvir sempre. E ouvir é algo muito importante para nós espíritas, vou dizer por quê. Acontece comigo, não sei se acontece com os demais irmãos. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, é natural que a gente tenha uma certa empolgação. E essa empolgação, quando a gente descobre esses mecanismos maravilhosos, perfeitos, onde tudo se encaixa e tudo faz um sentido lógico, a gente quer falar.
A gente quer falar, e eu lembro quando eu lia André Luiz, quando eu lia Manuel Filomeno de Miranda, quando eu lia Allan Kardec. Eu queria falar, mas não é o momento. Talvez aquela pessoa, ela precise naquele momento ser ouvida. Vamos deixar um pouco a nossa necessidade de falar e vamos alimentar a nossa necessidade de ouvir. Porque talvez naquele momento ouvir seja mais importante do que falar. E às vezes falando a gente fica se perdendo naquela vontade das lições de morais, lição de moral, como se nós tivéssemos condições de dar lições em outras pessoas. Isso não é uma realidade. Então ouvir sem julgar, ouvir pacientemente, ouvir fraternalmente, isso é extremamente importante. E a ajuda profissional. Não sejamos fanáticos, nós espíritas seguimos a ciência. Nós seguimos a ciência inclusive por recomendação de Allan Kardec. Então nós temos que recomendar sempre o auxílio profissional, o auxílio psiquiátrico, o auxílio psicológico. Nós temos que fazer com que essa pessoa busque, porque às vezes é necessário que alguns medicamentos nos auxiliem. Isso não é fraqueza. Isso não é fraqueza, não, pelo amor de Deus. E aqueles profissionais são preparados para esse tipo de realidade. Porque é uma realidade que assalta um número muito grande de pessoas todos os dias. Então, que nós tenhamos condições de recomendar aquela pessoa que busque um auxílio profissional. Mesmo que esse auxílio e esse profissional não seja espírita. Porque nós sabemos que não são muitos os psiquiatras, os psicólogos espíritas. Muitos não são. Mas que essas pessoas busquem o auxílio profissional de toda a ordem, pelo amor de Deus. Porque as pessoas precisam serem atendidas no seu todo, em todas as suas necessidades. Nas necessidades químicas, por exemplo, que o psiquiatra terá condições de atender, nas necessidades terapêuticas, que um psicólogo terá condições de atender, nas necessidades de afeto, que os amigos e familiares terão condições de atender. Então nós temos que fazer uma rede de pessoas que amam, de familiares e amigos, e vamos atender aquelas pessoas. Não podemos fechar as portas, principalmente para isso. Nós estamos aí vivendo a realidade do Setembro Amarelo, que é um mês dedicado a discutirmos esse assunto, embora esse assunto devesse ser abordado o ano inteiro. É no mês de setembro que nós paramos para discutir mais sobre esse assunto, porque a sociedade tem condições, tem necessidade de falar sobre isso, e nós espíritas que nos candidatamos a servir, sirvamos onde somos convocados. E se nos baterem à porta, irmãos que vivem essa realidade, vamos atender dando o nosso melhor possível. Vamos nos doar a exemplo de Jesus e de tantos outros que ao longo da historiografia planetária vieram aqui exemplificar essas virtudes, nos mostrando que é possível, que o resultado é bom sempre, que é o caminho da luz, que é o caminho do amor, que é o caminho da fraternidade, que é o caminho da doutrina espírita. Meus irmãos, vamos nos entregar ao serviço, vamos nos candidatar ao serviço. Nós não servimos onde nós queremos servir, não. Nós devemos servir onde somos convocados, porque às vezes onde nós queremos servir não é tão útil. Ou talvez nós não estejamos em condições, mas onde nós somos convocados é sem erro. Lembrando Chico Xavier, onde ele parafraseia um filósofo que dizia o seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Chico Xavier parafraseia esse filósofo dizendo o seguinte: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E invariavelmente as pessoas nos procuram, cruzam nossos caminhos. Estejamos abertos, estejamos preparados para ouvir, para vibrar, para orar, para atender fraternalmente. Sem medo, vamos nos entregar ao serviço, para que nós tenhamos condições, quem sabe um dia, relembrando do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito nos fala da alegria que sentiu, quando ele chega no mundo dos Espíritos e tem a oportunidade de reencontrar aquelas pessoas que ele pôde servir aqui na Terra, a alegria desse reencontro, imaginemos, vamos nos regozijar de servir, de sermos convocados, porque fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós e que nesse Setembro Amarelo não seja apenas mais um mês ou uma cor, que seja também oportunidade de trabalho. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.